vascaíno, fala vascaína, eu não tenho muito o que ficar falando na abertura aqui do nosso vídeo, senão te convidar para a Estrela Bet, até R$500 de retorno no primeiro depósito. Aqui embaixo do primeiro comentário fixado está o link para você participar. O nosso grupo da Estrela Bet vai sortear uma camisa do Vasco de basquete para você do outro lado, então faça parte da Estrela Bet com o nosso canal. A campanha Você no Caldeirão tá chegando aí também com o Lineker, que vai trazer a informação de como você pode fazer para ser sorteado para conhecer São Januário com tudo pago. Nosso canal está sorteando uma viagem com tudo pago para você conhecer São Januário. Então agora, só vou te fazer um pedido. Vai aqui no like, dá aquele like, deixa o seu comentário e olha, o vídeo de hoje com uma entrevista completa do presidente Pedrinho, hoje pela manhã. Créditos a BTB Esportes, vou colocar a entrevista completa para você assistir aqui, ouvir, ou melhor, essa entrevista completa aqui no nosso vídeo. Rapaziada, é o seguinte, você no Caldeirão, você de qualquer lugar do Brasil, pode vir para São Januário com tudo pago pelo canal. É simples, corre lá no Instagram, @você no Caldeirão, o link está aqui ó, na biografia. Você vai concorrer a passagem aérea e de volta de qualquer lugar do Brasil, transfer completo, desde a sua casa até o Rio de Janeiro e também de São Januário e de volta para sua casa. A alimentação, uma camisa original do Vasco, vai pisar no gramado de São Januário e muito mais. O primeiro ganhador aqui, ó, o seu Valtair, já teve o seu prêmio e agora chegou a sua vez. Não esqueça, @você no Caldeirão lá no Instagram. O link tá aqui ó, na biografia do @você no Caldeirão. Corre lá que você é um novo ganhador. O Gigante da Colina já treinou hoje. Álvaro Pacheco já treinou os seus atletas na parte da manhã. Um trabalho de iniciação aos coletivos que devem começar amanhã. Álvaro Pacheco tomando a decisão e começando a mostrar o esboço do time que ele pretende colocar como titular para o jogo contra o Urubu no domingo às 4 horas da tarde. Treinamentos intensos, isso não muda. Os jogadores voltaram de folga hoje, mas olha, não teve moleza não. O bicho pegou. Álvaro Pacheco tá chamando realmente muito a atenção. Quem tá ganhando moral com ele é Puma Rodrigues. O lateral tá ganhando sobrevida no Gigante da Colina. O Puma poderia até vir a ser negociado nessa próxima janela, mas o Puma tá treinando bem, jogou bem contra o Fortaleza quando entrou e tá recuperando seu espaço dentro do elenco do Vasco. Outro jogador é o João Vitor, contratado para ser zagueiro, tem que ser utilizado como zagueiro. E ao que parece, Álvaro Pacheco também tem essa leitura e utiliza para escalar o João Vitor como zagueiro no próximo jogo. Pode sobrar para o Maicon, que pode virar reserva nesse time. Você é a favor dessa mudança? Amigo vascaíno, amiga vascaína, hoje o principal foi a reunião que aconteceu lá na Barra da Tijuca a respeito do potencial construtivo de São Januário. A coisa está caminhando cada vez melhor e cada vez mais rápido. Pedro Duarte, vereador, é o capitão desse time. Estará conosco aqui no canal sexta-feira no A Hora do Vasco, falando sobre essa reforma do estádio de São Januário. Mas hoje lá, quem esteve presente foi o presidente Pedrinho, que deu uma entrevista na saída do evento e falou com a BTB Esportes e outros canais que lá estavam. Peguei carinhosamente imagens cedidas, pela BTB Esportes, tive que tampar a imagem por conta do YouTube para não dar strike, mas o áudio tá aí para você escutar a entrevista completa do Pedrinho. Ele falou sobre São Januário, falou sobre quadro de sócios, falou sobre Felipe Coutinho. Então, numa boa, acho que hoje não tem nada mais importante para falar nesse vídeo, senão colocar o nosso presidente para falar sobre Vasco, sobre dinheiro, e você comenta aqui embaixo. Pedrinho, uma entrevista, finalmente, falando um pouquinho sobre o atual cenário do Vasco da Gama. Também na audiência pública na Câmara, a gente te vê sempre muito emocionado. Quando passa as imagens ali também das fotos, da estrutura, de tudo, o que vem na sua cabeça do antigo São Januário que você viveu? E uma frase que ficou muito marcada foi que te cutucaram e falaram assim, nós estaremos juntos na inauguração de São Januário. O que você passou ali, o que você pensou naquele momento ali? É porque assim, mexer com o São Januário me emociona, não preciso mais falar o porquê, Por exemplo, eu estava semana passada
em São Januário na quadra de futsal, estava tendo o vôlei lá, e eu fiquei pensando, pô, aqui que eu cheguei com 6 anos, dói no coração saber que isso aqui daqui a um tempo provavelmente não vai estar mais aqui, e é toda uma história e lembranças. Mas eu sei também da importância e da necessidade de uma reestruturação de São Januário, por todos os aspectos, né? Até para comportar o número de torcedores do Vasco, que obviamente eu não preciso nem falar, para a questão de estrutura mesmo do estádio, dar um pouco mais de conforto para os torcedores, para as comunidades, principalmente a Barreira do Vasco, melhorar o entorno. Tudo isso tem um impacto grande. Quando a gente vê isso próximo de acontecer, obviamente a gente fica emocionado. Cabe agora a gente tentar, lógico, respeitando todos os ritos, mas acelerar o máximo possível. Vou fazer de tudo para que a audiência pública em São Januário seja o mais rápido possível, para que a gente consiga ter a votação antes do recesso dos vereadores, senão vai ter que ser depois. Mas o esforço é grande, respeitando todas as regras para que aconteça antes. Futebol, né, a área que todo mundo quer, tem um Vasco-Flamengo também no domingo, importantíssimo. E gostaria que você falasse sobre o encontro que você teve com o Pedro Martins e com o Álvaro Pacheco, falando sobre as suas expectativas, né, teu primeiro contato com ele. O que você achou? Você poderia dar detalhes aonde foi sobre isso, por favor? Não, a gente foi jantar, o Pedro já tem tido um contato mais próximo. O Pacheco, um cara super educado, super carismático, mostrou ser um grande conhecedor de processos de treinamento, de jogo. Mostrei para ele um pouquinho, dentro da minha visão, que fui nascido ali, o que o torcedor do Vasco espera em termos de trabalho. Por mais que você possa ter um time maravilhoso ou não tem como você prometer o que você vai conseguir. A única coisa que você tem que se comprometer é ser competitivo, é lutar, é honrar, dentro de uma ideia de jogo, obviamente. É fazer com que a atmosfera do lado de fora, que é a arquibancada, se sinta contagiada pelo que aconteça dentro de campo. Não é uma receita fácil, você pode investir 10 milhões, o que não quer dizer que você vai ser campeão. Mas tem dentro de campo alguns sinais que você mexe com a torcida. E o maior sinal que mexe com o torcedor do Vasco é o comprometimento com a camisa. Então eu quis passar um pouquinho disso, falei um pouquinho da minha história para ele. Ele também falou um pouquinho da sua história. E dei tranquilidade, né? Porque ele chegou no meio, obviamente, de um processo que todos sabem. E falar que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem está ali trabalhando não vai ser afetado de nenhuma forma, e a importância desse jogo, sem botar pressão, óbvio, né? Mas a importância, obviamente, desse clássico, mas a tranquilidade para ele e para os atletas também. Pedrinho, dentro dessas suas conversas com o Pedro Martins, você falou, lógico, o torcedor do Vasco está muito agitado com as negociações pelo Felipe Coutinho, ele já confirmou também que existem essas negociações. Em que andamento está? Já tem acerto? O Vasco aguarda uma rescisão do Aston Villa com o Coutinho, como é que está a situação toda? Então, a presença do Coutinho, ela causa um alvoroço, dentro da minha casa também, que meu filho me pergunta todo dia. Mas, sendo sempre muito verdadeiro com vocês, ele tem, obviamente, um contrato com o Aston Villa. O mais importante é que ele tem um interesse muito grande de vir para o Vasco, e nós temos um interesse muito grande de trazer esse grande jogador e ídolo da torcida do Vasco. Agora, isso não é um movimento fácil. Um movimento positivo é que as duas partes têm muito interesse. Essa semana, provavelmente, né, após Vasco e Flamengo, eu vou ter um encontro com ele, e aí a gente vai ter uma direção maior. Até agora, só mesmo conversas por telefone, obviamente o interesse é claro. Agora, quando a gente sentar e conversar, a gente vai entender a realidade e aí sim pensar no próximo passo. Pedrinho, você esteve em São Paulo na semana passada, você tem conversado com muita gente interessada em possíveis investidores do clube. Enfim, queria que você falasse um pouco sobre essa reunião em São Paulo e se você tem mantido conversas para possíveis investidores para a SAF especificamente, se a conversa foi só para patrocínio ou também há conversas em paralelo interessados na SAF do Vasco. Só para ser muito claro, nós temos um sócio e nós respeitamos muito isso. Obviamente que a gente vai entendendo o cenário jurídico e nós temos que estar preparados para todas as situações. E o Vasco, obviamente, precisa de receita e de investimentos, seja de patrocínio, seja do retorno do sócio, seja de um próximo investidor. Então, assim, a gente tem que conversar com o mercado, obviamente, para estruturar o Vasco da maneira que ele merece. A minha ida em São Paulo já não é de hoje, né?
A gente já vai para lá há muito tempo, conversar com muitos investidores, né, com alguns fundos, com possibilidades de patrocínio, obviamente para a gente aumentar a receita do Vasco. A gente teve somente nesse mês um patrocínio master. Isso tem um peso direto no fluxo do caixa. E a gente espera que a gente consiga organizar financeiramente o Vasco para que a gente não sofra nem financeiramente nem esportivamente nessa temporada. Ele está esperando o aporte então de setembro? Não, a princípio não. Com a liminar não existe a possibilidade do aporte, mas o jurídico pode te falar melhor sobre isso. E o aporte, a gente vai ter aí o Conselho Fiscal se posicionando sobre a questão do caixa, porque a questão do aporte também ela não influenciaria, obviamente, em contratações, em estruturas de CT. O aporte que aconteceria, se acontecesse, ele seria para sanar as dívidas que o clube teve. Então, assim, o aporte para as pessoas poderia ter um impacto que não vai ter, que as pessoas estão imaginando que tivesse. Primeiro, a gente não sabe se ele aconteceria. E segundo, obviamente, seria muito mais para as dívidas do que para qualquer tipo de investimento. Além do Felipe Coutinho, o vascaíno pode sonhar com outros reforços também? Assim, Thiago Alcântara, como foi falado que teve conversa, existe algo nesse sentido? A única conversa que a gente teve foi com o Felipe Coutinho. Não teve conversa mais com nenhum outro jogador. E a gente precisa ser muito verdadeiro, transparente e realista com o torcedor. Eu preciso entender o que é o caixa da SAF. Entendendo o que é o caixa da SAF, eu vou passar verdadeiramente quais são as perspectivas de investimento para o Vasco. Verdadeiramente quais são as perspectivas, beleza? Valeu!